Reverendos padres, reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos, podem sentar-se. Hoje nós celebramos a festa de dois apóstolos da igreja, e por ser justamente fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram mortos. Como vai nos dizer nosso Senhor, assim também será com aqueles que permanecem fiéis à sua vinda. E celebrar a liturgia de vermelho nos recorda justamente o fato da morte gloriosa dos mártires. Todos os apóstolos, exceto São João, que quase foi morto também como mártir, todos eles deram a sua vida por conta da verdade sobre Jesus, a respeito daquilo que eles mesmo viram e ouviram, e eles dão testemunho da verdade. Nós celebramos a festa desses dois apóstolos e a igreja, no decurso do ano litúrgico, nos propõe a meditar os fundamentos da nossa fé. Eles nos dão a segurança da doutrina verdadeira a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nos diz São Paulo aos Efésios, tudo foi feito para que nós pudéssemos conhecer o desígnio eterno de Deus a respeito da nossa salvação. E foi justamente para isso que Jesus veio, para nos redimir, para dar a nós o perdão dos nossos pecados. Ele mesmo vai afirmar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, por ser justamente homem e Deus ao mesmo tempo. A sua santa humanidade, a humanidade de Cristo, é para nós motivo de santificação. Ele escolheu apóstolos, escolheu discípulos, santas mulheres e escolheu a cada um de nós para ser santos, imaculados na sua presença. Temos algumas pessoas que, por um desígnio de Deus, pela benevolência do amor de Deus, têm uma missão especial na igreja. Justamente os apóstolos, e esses dois, os quais nós celebramos neste dia, nos guardam a verdade sobre Jesus. O fato histórico de que Jesus realmente viveu entre nós, aqui neste mundo, e também que Ele é o único caminho de salvação. São Judas escreveu a sua epístola, a sua carta, direcionada àqueles cristãos da sua época, mas também esta epístola se dirige a cada um de nós em qualquer tempo, porque justamente nos confortam e nos encaminham para crer cada vez mais em nosso Senhor. É uma leitura muito fácil da epístola de São Judas. Essa carta que ele escreveu tem apenas 26 versículos e faz parte de um dos livros das Sagradas Escrituras. Então, para quem que ele dirige essa carta? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas em abundância. Aqui ele está escrevendo já um bom tempo depois de Jesus ter morrido e sofrido por nós e também ter ressuscitado e subido ao céu e enviado o Espírito Santo. A ocasião para a qual ele escreve, na qual ele escreve, é justamente que alguns daqueles que foram chamados por Cristo a permanecer fiéis à sua verdade tinham se afastado e se tornado falsos doutores. Ele promete também uma ameaça a essas blasfêmias. Ele vai também dizer a nós a perversidade daqueles que vão usurpando do nome de apóstolo e também do nome de cristão. Amados, enquanto estava sob o empenho em escrever-vos, vai nos dizer São Judas, a respeito da nossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Então ele está nos convidando a combater pela fé. E é justamente a fé, que é um dom de Deus, mas também nós devemos cada vez mais nos aventurar a descobrir os mistérios da nossa fé. Ele vai dizer para nós, de fato, infiltraram-se entre vós alguns homens que já muito marcados para essa sentença, uns ímpios que convertem a graça do nosso Deus num pretexto
para a licenciedade e negam Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, aquelas pessoas que por um desígnio de Deus tinham sido chamadas, mas por conta do seu pecado vão se afastar e vão inventar várias mentiras a respeito de Jesus. Então, nós vemos aqui que em toda a época da igreja, em cada período histórico, sempre haverá falsos doutores, haverá heresia e também apostasia. E ele também vai continuar a nos dizer: quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não se conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sob as trevas, para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postos como exemplo, ficando sujeitas ao castigo do fogo eterno. Ora, ele vai nos dizer que aqueles também do seu tempo agem do mesmo modo. Na sua alucinação, conculpam a carne, desprezam a autoridade dos apóstolos e injuriam as glórias. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Mas estes, aqueles do seu tempo e aqueles também que existem no nosso tempo, injuriam os que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes. Regalam-se, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelo vento. Árvores que no fim do outono não darão fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ele está nos dizendo aqui que muitos se outorgam de uma autoridade que Deus não lhe confiou, e eles estavam naquele momento, esses hereges, apóstatas, estavam desviando do caminho da verdade e levando muitas pessoas para longe do caminho de Deus. E ele vai continuar: são uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com as suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando o seu interesse está em jogo. E aqui é uma característica fundamental para nós identificarmos um falso profeta. Usam palavras arrogantes, ou seja, vão dizer que falam muito bem, que usam palavras que podem gerar em nós emoção, mas que não nos conduzem à verdade. São pessoas bajuladoras que querem somente o poder e a fama. E aí vai ele nos dizer que eles são movidos pelo seu interesse egoísta. E aqui ele vai exortar os fiéis daquele que estavam ali no seu tempo e também a nós a nos mantermos fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois vos diziam: no fim do tempo surgirão escarnecedores que levarão vida de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. São estes que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm o Espírito. Então aqui nós entendemos sobre uma outra forma, que essas pessoas que são hereges, que levam muitas pessoas, que se dizem levar muitas pessoas ao caminho de Deus, eles usando de elementos espirituais, mas que são elementos falsos, porque o Espírito Santo de Deus não está em seu coração e também não está na sua boca. E aí ele vai nos exortar sobre os deveres da caridade. Amados, edificando-vos
a vós mesmos na vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Procurai convencer os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os ao fogo, de outros ainda tende misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. E aí ele vai concluir a sua carta nos dizendo: aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. E aqui nós encontramos um resumo, e ele vai nos dizer coisas muito importantes a respeito da nossa fé. Ele vai nos alertar que existem falsos profetas, e nós, no nosso tempo, vemos tantas deturpações a respeito da doutrina e da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitas das vezes sendo propostas para nós o Jesus Cristo revolucionário que vai sanar todas as nossas dificuldades humanas, mas no fundo deste falso Cristo, justamente nós colocamos a confiança na matéria. É o materialismo, na verdade, que está dentro do coração dessas pessoas. Outros procuram um Jesus como que fosse quase que um hippie, ou seja, um Jesus que vai dizer para nós que não tem problema nenhum nós vivermos em pecado, em ignorar a sua doutrina ou até mesmo negar a sua igreja. Mas não é esse Jesus verdadeiro que São Judas está aqui afirmando para cada um de nós. Ele vai nos dizer que a fé verdadeira a respeito de nosso Senhor, ela se encontra fundamentada nos apóstolos, na fé dos apóstolos, mas também na própria vida e doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E um sinal tão importante da sua fidelidade a nosso Senhor e à igreja e à unidade da igreja é que justamente os dois se encontram sepultados na Basílica Vaticana junto ao túmulo de São Pedro. Eles estão ali dentro da Basílica de São Pedro para afirmar para cada um de nós que nós devemos ser fiéis à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é presidida por São Pedro, está ali o Santo Padre, e ele justamente nos conduz como verdadeiro pastor, com a sua doutrina fiel aos apóstolos e aos ensinamentos de nosso Senhor, ele nos conduz seguramente à salvação. Não há outro caminho para que nós possamos alcançar a salvação, a não ser a igreja que Cristo mesmo fundou e confiou aos apóstolos para que eles prosseguissem a sua missão até que ele visse visitar a cada um de nós e também nos resgatar e levar-nos para a morada eterna no céu. Que São Simão possa também interceder por cada um de nós e que São Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariotes, logicamente, possa interceder por nós também nessa nossa caminhada de conhecimento e aprofundamento da nossa fé, para que nós, procurando, possamos encontrar a Cristo e, encontrando, possamos amá-lo e também dar a conhecer este amor verdadeiro de Deus por nós, que se manifestou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos, assim com o coração fervoroso, levar sempre, confiadamente, o nome de Jesus para todos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.